Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo é uma continuação do último vídeo que eu postei, né? Eu fiz um vídeo com o título Um Pedido de Deus para nos prepararmos, certo? Nos falou algo que vai vir para o Brasil. Mas o que nós vamos falar neste vídeo de hoje agora, ele também serve como uma instrução para outras profecias ruins, né? Sendo elas públicas ou privadas, né? Às vezes nós recebemos revelações da nossa própria vida, né? Da nossa própria pessoa. Então, Deus ele é muito grandioso para eu em poucos minutos descrever ele, né? Aliás, ele é grandioso demais para a gente descrever, na verdade, ele, certo? Mas eu busquei elencar alguns itens, né? Colocar alguns assuntos principais, algumas questões principais que eu considero importante para que a gente tenha uma direção, tenha um norte, né? Depois de receber uma profecia ruim, certo? O que fazer quando Deus nos dá uma profecia ruim? Eu vou iniciar pelo o que não fazer, certo? O que não fazer quando Deus nos dá uma profecia ruim? Então, a primeira questão é não negar, certo? Muitas vezes a gente recebe uma profecia ruim e a gente tem o hábito de ignorar e de negar em primeiro momento, né? E quais são os motivos que levam essas pessoas a negarem, né? Algumas pessoas a negarem essa profecia. Eu trago isso porque é importante a gente se vigiar, né? Se observar e entender se a gente se encaixa numa dessas características, né? Num desses comportamentos para que a gente possa trabalhar em cima disso, né? E como trabalhar eu vou falar mais ao final do vídeo, né? Então, um primeiro ponto, né? Motivos assim para a pessoa negar, aceitar uma profecia, né? Um dos motivos é não saber se a profecia é verdadeira ou se o profeta é digno de fé. Então, com várias pessoas profetizando, né, tendo notícias aí e visões e sonhos, e parece que isso está aumentando, né, e talvez esteja realmente, ou talvez seja o acesso à informação que está maior, mas existe sim, às vezes, uma avalanche de profetas por aí. E isso faz com que a gente acabe não dando crédito a uma profecia realmente verdadeira ou que a gente fique desconfiado, né? E aí, por não saber se a profecia é correta ou se o profeta é verdadeiro ou digno de fé, ao menos, algumas pessoas acabam negando, né? Um outro motivo pelo qual a pessoa pode negar é não acreditar, definir, né, da própria cabeça que o profeta não é digno de fé, né, ou então não é nem ficar na dúvida, é já definir, eu não vou acreditar, eu não acredito, né, e simplesmente define por conta própria de que não acredita naquela profecia. Um outro ponto é ter medo da profecia se concretizar, né? Então a pessoa acredita no profeta, acredita na profecia e não quer nem saber, porque está com medo, né? Não quero pensar sobre isso. Então é uma negação, né? A pessoa nega. Então são esses três pontos principais que eu coloquei aqui, que eu descrevi, né? Então, o que não fazer, né? Um primeiro ponto é não negar, ok? Um outro ponto é não desesperar, certo? É não entrar em desespero mesmo, né? Porque o que é o desespero? O desespero é a falta de esperança, né? É a falta de fé. Então, é importante se esforçar para não ter essa falta de esperança, né? Claro que sentimentos e pensamentos eles vêm, né? São involuntários muitas vezes, mas que a gente faça esse esforço para não entrar nesses pensamentos ou nesses sentimentos que nos fazem perder ali o equilíbrio, né?
Porque eu vou falar um pouquinho depois, né? Ou como a gente faz isso, certo? O último item que eu coloquei aqui como opção para não fazer é não julgar levianamente o profeta, né? O que que ocorre? Muitas vezes, ou porque a pessoa não tem o conhecimento mesmo de como eram as características dos profetas, né? Ou de desconhecer como que geralmente Deus se manifesta, a falta de conhecer, né? Pode levar a pessoa a julgar levianamente, né? Aquela pessoa tem defeito, ou aquela pessoa cometeu tal erro, e aí tu acaba não acreditando naquele profeta porque tu não acha que ele é digno de fé, certo? Um outro ponto também é o julgar levianamente, mas são aqueles casos de pessoas que já estão em Cristo, né? Que tem uma comunhão, né? Bastante próximo de Deus, ou pelo menos busca bastante, constantemente Deus. E ele também tem este olhar de julgar levianamente, apesar de saber dos profetas, né? Como se comportavam, mas parece que ele esquece, né? E faz um pré-julgamento, né? Por quê? Porque pode-se ter aquele mau hábito de querer definir qual é o perfil de pessoa que se encaixa num profeta que a pessoa acha que deve ser, entendeu? Ou seja, as pessoas às vezes não deixam livre para que Deus escolha qual é a pessoa que vai profetizar, né? Porque Deus, é Ele que tem o controle, é Ele que escolhe. Não importa se não agrada a um ou ao outro a característica daquela pessoa, a personalidade daquela pessoa, a idade daquela pessoa. Tudo isso não é por motivação humana, não é por escolha humana, né? Às vezes as pessoas pensam que tem que se encaixar num critério de personalidade humana que a pessoa acha que tem que ter o profeta. Então, em função desses pensamentos, se faz um pré-julgamento de que aquele não é um profeta digno de fé, certo? Então, esses itens que eu comentei são os que não devemos fazer, o que não se faz, né? O que não se faz quando se recebe uma profecia ruim, certo? Agora, eu vou entrar nos itens que eu considerei importante para o que fazer, né, quando se recebe uma profecia ruim, ok?